This call is now being recorded. Ok. Bom, então a gente está aqui, né, para a gente fazer hoje o estudo do Livro dos Espíritos, falando das causas primárias. Esse primeiro encontro é sobre Deus. E aí, falar de Deus é sempre difícil, né? Mas, assim, também é muito gostoso da gente poder colocar, às vezes, uma visão diferenciada, trazer visões de outras pessoas. Mas como a gente sempre começa, né? Vamos fechar os nossos olhos. E como hoje a gente vai falar de Deus, eu vou fazer a oração que Chico Xavier psicografou, que é uma versão espírita do Pai Nosso. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, elevarem o pensamento ao Pai e me acompanhar nessa oração. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas, ó Pai, que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor. Que assim seja para sempre. Que o Senhor abençoe o nosso estudo de hoje. Pedimos a Ti, ó Pai, ao querido e amado Mestre Jesus e nossa Mãe Maria Santíssima, permissão para iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos, dando todos juntos, graças a Deus. E aí, eu vou começar lendo para vocês, né? Não contando, lendo, porque eu ainda não guardei essa história, mas eu acho uma história muito interessante, porque falar de Deus não é uma coisa muito simples, né? Até porque muitas religiões, elas personificam Deus como um ser, Deus é pai, Deus é isso, Deus é aquilo, e Deus é muito mais do que tudo que a gente pode imaginar ou mesmo descrever, e a gente, no fundo, não consegue entender e definir efetivamente Deus. Mas, às vezes, a gente encontra algumas coisas assim que são muito interessantes. E eu, quando ainda estava na Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais e trabalhava como evangelizadora, né? Na verdade, é facilitadora, o nome que eles dão lá. Eles têm uma série de materiais que a gente utiliza como subsídios, e num deles tem uma historinha, que é a história de um farmacêutico. Ele era um homem muito bom, cumpridor de seus deveres, de princípios retos, mas que simplesmente não encontrava espaço em suas cogitações, na sua intimidade, para a existência de Deus. Um dia, no final do dia, né, quando ele fechava a farmácia, entrou uma menina muito aflita. E ele virou para ela e falou assim: sinto muito, minha filha, estou de saída. E ela, na sua aflição, no seu medo, na sua angústia, ela falou assim: por favor, senhor farmacêutico, é muito importante. Traga uma receita da minha mãe. Ela está gravemente enferma e precisa desse remédio imediatamente. Ela corre risco de vida. Quando a gente começa a contar essa história, né, a gente precisa lembrar que hoje em dia a gente compra tudo na farmácia, mas no início do século passado, os medicamentos eles eram preparados, manipulados na farmácia, e os farmacêuticos eles atuavam como químicos, preparando as substâncias, misturando essas substâncias, e muitas vezes esses serviços eram bastante longos, bastante demorados. E aí esse é um dos motivos, né, que quando ela chega na farmácia, o farmacêutico reluta, porque ele tinha um compromisso. Mas ele, quando percebe que a menina está tão aflita, né, tão angustiada, e ela fala da mãezinha, ele resolve atendê-la.
Ele pegou a receita, foi até o laboratório e preparou o remédio rapidamente com o que ele achava que era a mistura recomendada. É lógico que muitas vezes, quando a gente está na nossa afobação, na nossa pressa, né, de terminar uma coisa e fazer outra, a gente comete uma série de erros. Ele entregou o remédio para a menina pagou, agradeceu e saiu apressada da farmácia. Quando ele voltou para dentro do laboratório, para ele arrumar o laboratório, guardar aquilo que ele tinha utilizado, o material que ele utilizou, ele ficou desesperado e estarrecido, porque ele percebeu que na pressa dele, ele havia trocado algumas substâncias. E em vez de usar a substância que estava na receita, ele trocou por uma substância extremamente tóxica, que se aquela mulher que já estava enferma ingerisse, com certeza ela viria a óbito. Ele correu apavorado até a entrada da farmácia, olhou em todas as direções, correu até a esquina, mas ele não encontrou a menina. E ele pensou, e agora? Ele não conhecia aquela menina, muito menos a paciente, e no afã de resolver o problema e fechar a farmácia para ir para o seu encontro, ele não olhou o nome do médico que estava na receita. Então, ele não tinha como desfazer aquele engano. Ele ficou nervoso, atormentado, se sentindo um criminoso, então ele sentia a iminência de se converter num criminoso, matando uma pobre mulher já enferma por conta da sua pressa, de seu descuido. E aí ele caiu de joelhos, ergueu o olhar e falou, suplicando, Deus, se você existe, ajude-me. Não quero transformar-me num assassino. E aí ele chorava copiosamente, repetindo, pelo amor de Deus, Senhor, me ajude, por misericórdia, Senhor, me ajude. Quando, de repente, alguém tocou levemente os ombros dele, e ele voltou o olhar assustado, e quando ele olhou, né, num misto de espanto e alívio, ele viu que era a menina, que também chorava copiosamente. Ele disse, meu senhor, uma coisa terrível aconteceu. Eu estava correndo tão afobada na ânsia de levar o remédio para minha mãe que caí, não sei como. O vidro escapou-me das mãos e se espatifou no chão. Eu não tenho dinheiro para outra receita. Por favor, atenda-me, em nome de Deus. O farmacêutico suspirou emocionado e falou, sim, minha filha, fique tranquila. Eu lhe darei o remédio em nome de Deus. Preparou uma nova receita, agora com muito cuidado, sem pressa, entregou o medicamento e recomendou à menina prudência. Não corra, vá devagar. Depois fechou a farmácia, ajoelhou-se novamente e, em meio às lágrimas ardentes, murmurou, obrigado, meu Deus. E aí, quantos de nós, né, não vive histórias aonde você diz assim, foi Deus. E aí Deus, a gente não consegue definir Deus. A gente sente Deus. E aí é muito interessante essa questão, porque o que acontece, né? Todos nós, independente das nossas religiões, se a gente for olhar a história da humanidade, desde os seus primórdios, desde a pré-história, toda a história da humanidade, existe Deus, que assume diversas formas. Às vezes a gente tem religiões com vários deuses, mas Deus, independente de grau de intelectualidade, de momento da história, do que for, todos nós temos uma ideia de Deus. E aí depende dessa intelectualidade dos povos, dos legisladores, dos movimentos que a gente viveu tão diferentes, da forma que a gente canta a Deus através das nossas poesias, né? Enfim, independente dos progressos espirituais da humanidade, desde que a gente olha lá do início até agora, de uma forma fulgurante, iluminada ou eclipsada, a gente sempre vai
identificar na nossa história fatos na humanidade que falam de Deus. A gente sabe que a nossa mentalidade ela vai se mudando, se transformando pouco a pouco, né? E aí a gente tem ideias diferentes, opiniões diferentes, conceitos que são emitidos por sábios, filósofos, cientistas, religiosos, e cada um, conforme a sua própria visão, transforma Deus num homem ou diviniza-o, dizendo que ele não tem efetivamente uma forma. Uma hora a gente disse que Deus é um homem, outra hora a gente diz que Deus é simplesmente Deus, outra hora a gente diz que ele é o ser supremo e que nós somos criados à sua semelhança e imagem, mas a gente vai pouco a pouco mudando isso e substituindo por uma realidade de acordo com a nossa evolução. Se a gente pensa nessa história, a gente já disse que Deus era Júpiter e que empunhava o raio, Apolo que conduzia o sol, Netuno que senhorava os mares. Os budistas diz que eles idolatravam Deus e Deus ressuscitava um morto sobre o túmulo de um santo. Fazia um mudo falar, um surdo ouvir, crescer um carvalho numa noite, emergir da água um afogado, desvendava as zonas do céu, imunizava do fogo. Ele pode ser um Marte, um pregador, e não importa, né? De uma maneira geral, a gente acaba conceituando sempre Deus como um super-homem, que está sempre acima das nossas cabeças. Na realidade, pouco sabemos, né, sobre essa natureza divina do Pai. E aí, a gente, quando pega a história, né, ele não é Brahma ou Buda, ele não é Jeová dos hebreus, ele não é Zeus dos gregos, ele não é o Júpiter dos latinos, ele não é Tien dos chineses, e nem o que os pintores da Idade Média entronizaram na cúspide dos céus. Na realidade, Deus ainda é um desconhecido, né? Da mesma forma que na época dos Vedas ou de Atenas, ele era um ser ou uma... Ele era desconhecido. E aí a única coisa que a gente sabe, como eu contei nessa história, né, independente do nosso estado evolutivo, do nosso conhecimento, a gente pode sentir Deus. Sentir Deus em pequenas coisas. Então ele não é uma coisa abstrata, que não existe. Ele é algo que a gente sabe que está vivo, sensível, consciente. Deus é uma realidade ativa. E quando nós estamos desesperados e lhe dirigimos apelos e abrimos nosso coração, a gente não sabe como nem porquê, mas naquele momento a gente se sente confortado, acolhido, e ele é o nosso pai, nosso guia, nosso condutor, nosso melhor amigo. Ele nos esclarece, nos aquece no seu amor, expande nossa alma, nos banha de alegria e nos faz sentirmos felizes. Quando a gente se afasta de Deus, né, a gente tem medo, incerteza, dor, miséria moral, obscuridade. E aí a gente fica, afinal de contas, o que é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é exatamente essa. Que é Deus? E aí eles colocam que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E que ele tem uma série de atributos, né? Atributos são qualidades que caracterizam um ser e estão evidentemente ligados à sua natureza íntima. Então, no fundo, quando a gente pensa nos atributos divinos, e para conhecê-los, eu não consigo, porque eu sou um ser imperfeito, isso depende da minha história, da minha sociedade, das minhas crenças. Para poder realmente conhecer esse Deus, eu tinha que ter uma razão que ainda eu não tenho. Quantas vezes, né, nos falta o sentido? E aí, como a gente não pode, dentro ainda dessa nossa carência perceptiva,
compreender todos os atributos divinos, porque Deus é simplesmente, absolutamente perfeito, a gente pode pensar em algumas coisas ligadas à perfeição. Ele, com certeza, é a razão de tudo. Ele é a causa primária de tudo. Ele é, sim, o Supremo Espírito, absolutamente perfeito, incomparável a qualquer ser, infinitamente acima de tudo e de todos, possuindo uma sabedoria e poder infinitos que paira onipresente sobre todo o universo. Ele tudo sabe, ele tudo vê, ele é o influxo, ele é a vontade. Deus é eterno. Ele sempre existiu. Ele não tem princípio, ele não foi criado. Porque se assim fosse, ele teria sido criado por um outro Deus. Não. Deus é o criador de tudo, independente e absoluto. Deus é infinito. Não tem início nem fim. Ele é imutável. Se não fosse assim, o universo não teria uma estabilidade. E a gente, quando olha para o universo, para a natureza, para tudo que nos cerca, a gente ainda não sabe como exatamente funciona, mas existem leis. Leis divinas. Que às vezes a gente diz, né, a gente hoje conhece como é o ciclo da natureza, as estações do ano, a questão das 24 horas. Aí a gente vai descobrindo as leis, né? A lei da gravidade, a lei da afinidade e todas as outras coisas. A gente não sabia, a gente vai descobrindo. E a gente percebe que essas coisas têm uma organização e que elas não mudam. Elas refletem Deus e sua estabilidade. O que acontece é que a gente não conhece ainda, né? Então, Deus é imutável. E ele é imaterial. A natureza dele difere de tudo que nós conhecemos como matéria. Porque para a gente, e aí a gente começa a imaginar, né? Nós acreditávamos que o átomo era uma coisa sólida. Depois nós vimos que ele se dividia e a gente carrega até hoje no nosso imaginário, né, o átomo igual ao sistema planetário, que tem um Sol, um núcleo com os elétrons, que são os planetas girando ao redor. Mas aí a ciência já mostrou que aquelas partículas se dividem, subdividem, até chegarem ao ponto de que não são mais matéria, apenas energia. É imaterial. É intangível e ainda pelo nosso parco conhecimento é inacessível. Ele é único. Porque se houvessem outros deuses, não haveria unidade do poder na ordenação do universo e ficaria à mercê de cada um. Mas não, ele é único. Ele é onipotente. Ele é onipotente porque ele é único. Sua vontade, através das suas leis, né, que a gente hoje chama de leis divinas, mas são as leis da natureza, é soberana e prevalece. As coisas não mudam, são sempre do mesmo jeito. A lei da gravidade não muda, ela é desse jeito. E aí, dentro dessa onipotência, né, ele vai ter a sua soberania e prevalecendo os seus desígnios, mesmo que eu não os entenda, sábios e justos. E aí a gente chega no que é mais difícil para a gente, ainda mais quando a gente olha o mundo e vê o mundo tão difícil, tão cheio de divergências, de contradições, onde a gente olha o mundo tão cheio de dor, mas eu digo para vocês que Deus é soberanamente justo e bom. E sua bondade aparece em tudo e em toda parte. E aí a gente pergunta, mas como, Érica? Através das leis, que como eu estava falando, que são perfeitas.
que regulam o ritmo do universo, da vida do homem, que vão se revelando nos nossos dia a dia com coisas mais pequeninas e que não mudam. Porque se mudassem, não haveria equilíbrio e aí efetivamente não haveria nem justiça nem bondade. E aí quando a gente pensa nesses atributos de Deus, a gente percebe, e isso tudo ressalta a sua imaterialidade. Então, quando a gente fala que Deus é Pai, né, é simplesmente uma concepção nossa de personificar algo imaterial, porque eu não consigo defini-lo e entendê-lo. Mas eu preciso entender que ele é efetivamente tudo, suprema inteligência, e transforma de acordo com as leis a matéria incessantemente. E que as coisas vão caminhando segundo as necessidades. A inteligência de Deus se revela através das suas obras. E as obras de Deus é o universo e o nosso mundo. Igual de um pintor, né? Que tem lá o seu quadro. Mas quando você olha para o quadro que o pintor fez e revela uma beleza infinita, o quadro não é o pintor. O pintor que o concebeu e executou. Então, as obras de Deus não são o próprio Deus. A gente ainda não tem capacidade de permitir a essência íntima de Deus. Por isso que a gente tem tantas dúvidas. E aí, no livro dos Espíritos, né, na questão, ele pergunta assim, será um dia, na questão 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E aí ele diz que quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, assim, isso dá para a gente também uma paz, né? Porque, na realidade, ele mostra que a gente está em eterna evolução para buscar também a nossa perfeição. A gente vai adquirir novos hábitos, novos conhecimentos, novos sentidos. E aí, à medida que a gente vai se aproximando de Deus nessas buscas constantes, a gente vai vendo, ouvindo e compreendendo-lhe a divina vontade. E a gente percebe como na história que eu contei agora há pouco, né? Um pouquinho de Deus. Às vezes acontecem coisas que você não sabe dizer o que houve, e aí você tem toda a sua vida modificada. E aí a gente entende por que a gente busca tanto conhecimento. O conhecimento, ele é importante para que a gente possa desvendar os mistérios do universo, né? Então, quando a gente olha para esse universo infinito, né, onde de alguma forma, mesmo que a gente ache que seja caótica, tem uma ordem, há uma harmonia. Quando a gente olha para os seres da natureza, os minerais nas suas formas cristalinas, o reino vegetal em sua exuberância, onde tem uma variedade de plantas que são quase infinita, os animais com seus diferentes portes altivos, ou a fragrância de certas aves e os pequenos insetos. Quando a gente olha esse mundo microscópico com formas unicelulares incontáveis, ou pluricelulares, quando a gente vê toda essa imensidão, profusão e beleza, a gente se pega pensando, não tem como não existir Deus. E ele não é um efeito, mas uma causa, ele é o princípio de todas as coisas. Se a gente preferir olhar simplesmente o nosso próprio corpo,
e observar quanta harmonia tem na nossa roupagem física, nas funções dos nossos órgãos que trabalham, independente da nossa vontade, num ritmo perfeito. Quando a gente percebe a maravilha dos nossos sentidos, né, e a gente olha assim, os olhos que admiravelmente estão dispostos para receber a luz que são refletida dos corpos, condicionando no plano físico a percepção dos objetos e das cores. Quando o nosso ouvido, que foi estruturado para a percepção dos sons, ouve melodias e grandiosas sinfonias. O olfato, o gosto, o tato, tantos outros sentidos que nos permitem perceber o mundo e intuir-nos sobre não só a presença de Deus, mas a objetividade das coisas. Quando a gente olha para isso tudo, a gente vê perfeição, a gente vê harmonia na natureza humana e no mundo exterior. E aí a gente percebe que só pode ser criação de um ser extremamente sábio, justo e bondoso, e que hoje chamamos de Deus. E é pelo sentimento, muito mais do que pelo raciocínio, que a gente compreende a existência de Deus. E como eu falei no início, né, desde o homem mais primitivo até o mais civilizado, existe uma ideia inata da existência dele. E a gente só precisa crer que ele exista. E aí, Jesus, para nos facilitar a conexão, né, com o nosso Pai, ele nos ensinou uma das mais belas orações, onde ela fala tudo. E ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí a gente santifica, né? Quando você percebe toda essa harmonia, toda essa beleza dessa obra infinita. Porque tudo que eu falei aqui está relacionado àquele mundo pequenininho que é a Terra, que é do nosso dia a dia. E esse universo que a gente não faz a menor ideia do que é. Santificado seja o teu nome, Pai. E aí vocês podem me perguntar: ai, Érica, mas a gente tem tanta vicissitude, nossos organismos ficam doentes, mas, né, a gente perde tantas coisas ao longo da vida. Isso não é Deus. Isso somos nós cometendo os nossos equívocos por ainda não conhecermos efetivamente as leis divinas e a nossa natureza humana. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, dá a todos nós um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova existência, porque hoje nós já sabemos da composição do nosso corpo e que ela é energia. E os químicos e os físicos já disseram: a energia não acaba, ela se transforma. Então eu, química e fisicamente falando, já sei que de alguma forma, após essa existência, eu vou existir. E aí, de novo, como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí, na oração espírita que eu fiz hoje no início, seja feita a tua vontade, não a minha. Ensina-me a viver e a buscar todos os dias conhecimento para que eu possa compreender um pouquinho melhor a sua obra. No meu infinito desconhecimento, eu sigo simplesmente orando, elevando o meu pensamento ao Pai e acreditando que mesmo as coisas ruins e erradas estão no seu perfeito lugar, porque provavelmente eu tenho muito que aprender. E com essa certeza
de que há um divino autor palpitando nesse universo e me ensinando o que é a vida, é que a gente segue todo dia um pouquinho nessa busca grande de conhecimento e incansável da compreensão do Pai. Que a gente tenha esse sentimento lá dentro e nos momentos mais difíceis. Ai, dobre os seus joelhos em terra, ore e espere. Porque Deus age sempre ao nosso favor. Que a gente possa ter sempre a disponibilidade de efetivamente ouvir e entender os desígnios do Pai, louvando como nosso querido Mestre Jesus nos ensinou, com a certeza de que somos amados e que a gente ainda tem muita coisa para seguir em frente. A gente encerra o estudo do Livro dos Espíritos de hoje, agradecendo ao Pai a vida, a oportunidade e, principalmente, essa bondade infinita que Ele nos conduz. Que todos sejam abençoados pelo Pai e que possam seguir confiantes, de cabeça erguida, porque, como Jesus, somos seus filhos numa jornada eterna. Que assim seja. Amém.